Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, que ele diz que toda origem é uma busca quase que impossível, porque você sempre pode retroceder essas origens, né? E tem um outro que segue esse filósofo que diz assim: sempre que a gente pensa que chega ao porto seguro da origem, na verdade a gente chega à narração da origem, a gente está sempre contando uma história. Então, Miriam, eu gosto de pensar que o Quem Ama Não Mata, o movimento feminista mineiro Quem Ama Não Mata, ele começa lá em 1975, quando um grupo de garotas, né? Eu era uma garota de 23 anos para 24, e mais algumas companheiras minhas, a Beth Fleury, que você deve conhecer, que tinha 19 anos na época. A gente faz um debate no Diretório Central dos Estudantes da UFMG, Mulher em Debate, e ali a gente coloca algumas questões, porque naquele momento a esquerda não aceitava o feminismo, não aceitava que a gente discutisse a questão da mulher, era sempre assim: a gente tem que derrubar a ditadura, depois instaurar a revolução, acabar com a sociedade de classe, lá na frente, e a gente falava, não, tem que discutir agora, tem espaço para discutir agora, e a gente estava coberta de razão. Enfim, isso foi em 75. Em 80, alguma das mulheres que estavam naquele debate, eu e a Beth Fleury novamente, a gente passou por aquela situação, né, que tantos passaram, e foi ver em Belo Horizonte duas mulheres mortas no espaço de 15 dias, a Maria Regina Souza Rocha e a Heloísa Ballesteros, né, pelo Márcio Stancioli e a outra pelo respectivo marido. Então é para você ver como é que a época era diferente de hoje. As pessoas ficaram muito perplexas de duas mulheres serem mortas pelos maridos no espaço de 15 dias. Hoje tem dia que duas ou três são mortas num dia só. Para aqueles que dizem, a violência não recrudesceu, recrudesceu sim, e muito. Então nós fizemos um ato público na Igreja São José, no adro da Igreja São José. É um ato muito importante, muito original na época, porque não era comum isso. A gente ainda estava nos estertores da ditadura, então a gente fez aquele ato público. E nós escrevemos, inclusive, um Manifesto das Mineiras, que é uma chamada ao Manifesto dos Mineiros, né? De 45, se não me engano. Então a gente dizia, eu começava ali falando um poema anônimo da Idade Média, quando um senhor está se despedindo da sua senhora e partindo para as cruzadas. Então esse poema anônimo diz assim: Senhora, aqui está vossa chave, para vós abrirdes com quem quiserdes e quando quiserdes, porque maior que a dor de vos perder é a dor de vos deixar presa nesses ferros. E eu citava isso como um exemplo de amor, e dizia que em Minas, 1000 anos depois, os homens matavam as mulheres que queriam deles se separar. E aí a gente pedia a redemocratização do país, né? A gente estava em 80, não é? Mas a gente alertava, a democracia tem que começar dentro de casa. E aí a gente fez aquele ato, daquele ato surgiu o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, cujas integrantes ali batalharam pela criação das delegacias de mulheres, que foram criadas a partir de 83, se não me engano, 84. E se engajaram muito, algumas delas, como por exemplo a Celina Albano, na Constituinte de 86. E ali foram conseguidas algumas vitórias, porque as mulheres de vários partidos se uniram em torno de alguns temas, como, por exemplo, a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Isso é uma coisa importantíssima que foi alcançada em 88 através da luta das mulheres. Nisso a esquerda já tinha se engajado no processo ou ainda apresentava resistência? Olha, eu tenho minhas dúvidas se a esquerda até hoje se engajou. Esse Mas, que é o assim, grande dilema, né? assim, lógico que as coisas mudaram, evidentemente, mas quando eu falo isso, e eu insisto nessa história, pode parecer até uma obsessão minha, não tenho nada contra a esquerda, eu me considero dentro do campo das esquerdas, Sim. né? Que inclua os progressistas e tudo mais, né? Mas eu conto essa história só para mostrar que nós, mulheres, nós temos que nos unir para defender os nossos interesses. Porque essa história que um homem branco, heterossexual, pode, dentro dos preceitos da democracia, da representação democrática, né, ele pode representar homem negro, mulher negra, homossexual, poder, em tese, pode.
mas nunca se engajarão tão veementemente quanto uma mulher. Por isso que a gente defende o quanto é importante a presença das mulheres na política. Então, só para voltar àquele tempo, então, foram alcançadas algumas conquistas muito grandes na Constituição de 88, algumas nós não conseguimos, e até hoje é difícil, a questão do aborto, por exemplo, a gente não consegue uma união de mulheres cristãs e não cristãs ou não católicas, né? Essa é uma... A influência do catolicismo ele é muito forte, né, na nossa cultura, né? Muito, muito. Você consegue muita coisa, mas essa questão do aborto, você veja só, recentemente nós tivemos a questão de uma menina que foi estuprada, ela tinha 11, 12 anos, se não me engano, em Alagoas, e ela tinha direito a um estupro, ela tinha direito a imagina, ela tinha direito a um aborto legal, não é? Que está na Constituição há muitos anos, mas houve dificuldades, houve obstáculos, né? Mas só voltando de novo lá, é o seguinte, isso foi em 80, né, que a gente estava falando. Depois, em 2018, com o recrudescimento da violência contra as mulheres, houve uma conversa assim no Facebook entre a Hélia Ventura, né, foi repórter do Estado de Minas, e eu. E a gente falou, nossa, nós temos que fazer alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa grande, alguma coisa. Aí a Hélia falou, por que não reeditar o Quem Ama Não Mata? E aí nós fizemos, em 2018, 8 de novembro de 2018, nós fizemos novamente um ato. E este ato de 2018 foi completamente diferente do outro, porque havia se passado quase 40 anos. Né? Então, aquele ato de 80, você tinha representação política, imagina, o Genival Torinho, que era do PDT, estava lá, Adélia Prado, a poeta, né, feministas do Rio, e Dona Helena Greco estava lá. Agora, em 2018, você tinha assim, uma série de vozes que não tinham representação naquela época. Então, você tinha as mulheres lésbicas, as mulheres trans, a representante da Associação das Profissionais do Sexo, a mulher trabalhadora rural, não é? Então, muitas vozes, foi muito bonito porque Ou seja, é o uma certa retrato do comprovação momento. de que vitórias existiram, né, nesse processo Sim, sim. e Sim, evolução. eu acho que quando eu olho para trás, e depois a gente vai olhar para frente, né? Ver o seu programa para a gente olhar para frente, mas é que o para frente tem a ver com o para trás, sempre tem, né? O para Exato. trás mente, como dizia aquele personagem da televisão, né? Então, eu olho e, lógico, eu gostaria que nós tivéssemos alcançado muito mais vitórias, muito mais, porque são quase 40 anos de luta. Mas eu olho e acho que a gente tem, como dizia Marx, assim, tem que ter paciência histórica, sabe? O tempo histórico é a gente confunde às vezes com o tempo da imprensa, da mídia, que é essa coisa tão, né, nervosa e assodada e tal. Então eu olho, eu acho que coisas muito importantes, às vezes não assim na questão até da lei, mas na questão da mudança do comportamento, dos espaços que foram conquistados. Pensa bem, as mulheres não podiam antes trabalhar fora sem o consentimento do marido, uma série de coisas que elas não podiam fazer. E não é só isso. Se a Isso mulher... era a Constituição de 85 que deu 85 não, 88, né? 88, É ela que é que deu fim nisso. possibilitou alguma. Essa foi alguma das vitórias, né? O que mostra Uma das como que é vitórias. recente esse processo, né? Isso, porque quando você fala, Carlos, a mulher não pode trabalhar fora sem o consentimento do marido, não é uma coisa isolada. Isso coloca a mulher numa situação de menoridade, de cidadania de segunda categoria, entendeu? Assim, então ela é importante porque ela mudando, ela abre espaço para outras coisas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que vai na esteira dessa conquista, a igualdade dos homens, não é? Porque existia a lei do adultério, que em tese era para ambos, mas não era. Na verdade, a gente sabe muito bem que os adúlteros sempre foram, as adúlteras sempre foram as mulheres, que os caras mandavam filmar e mandavam fotografar e perdiam direito aos filhos e tudo mais, né? Então, isso foi muito importante, essa igualdade jurídica. E mais, a responsabilização do Estado em relação à vida da mulher. Isso é que abre o caminho para a Lei Maria da Penha.
Porque o Estado ele tem que proteger, ou teria, né, que proteger as mulheres que estão sob ameaça dos seus companheiros e pessoas do seu mundo afetivo, porque a Lei Maria da Penha é de 2006, né, governo Lula, né, e mais tarde, 2012, se não me engano, é a lei do feminicídio, porque é para caracterizar que a morte, o Aí homicídio você não vê como que do contempla. ponto de vista civilizatório é pouco, né? É um segundo da... Menos, é uma fração de segundo da história da humanidade, né? É uma fração de segundo, né? E a gente está aqui falando sobre esse segundo, né? E É. às vezes eu E com o mesma, às perigo de vezes eu mesma. retroceder hoje, né? Com Sim, perigos. sim, sim. Como é que é a sua Então, avaliação do fenômeno Damares e evangélicos de uma forma geral? olha, Ou existem talvez até tirando os pensadoras. evangélicos, para não, né? Não, não, mas não É dá para um tirar, não. Não, fenômeno não, não, não de dá uma para busca tirar. de uma Não dá para moral. tirar os evangélicos. Hã? Não dá para tirar os evangélicos. Não. Por que não dá para tirar os evangélicos? Porque, primeiro, que eles também. É o seguinte: o contexto hoje de alguns anos para cá, 3 anos para cá, alguma coisa assim. Nós estamos vivendo no Brasil uma coisa que está acontecendo em outros países. Você está acontecendo nos Estados Unidos, na Turquia, na Polônia, em outros países, que é uma onda neoconservadora. E aqui no Brasil também. Essa onda neoconservadora, ela se caracteriza muito é, por uma defesa de palavras conservadoras em relação ao comportamento, aparentemente em nome da família. Mas que família? As feministas não são contra a família, nós não somos contra a família, nós somos a favor de uma família renovada, em que a mulher tenha a sua dignidade, o seu bem-estar preservado, onde a violência não seja possível e ela tenha uma certa autonomia como ser humano, né? Então, assim, eu digo uma certa autonomia porque qualquer relação a dois pressupõe negociação, não é? Eu não posso chegar e falar assim, vou mudar, vamos ser para onde? Você tem que negociar, né? E vice-versa, né? O marido também com a sua companheira. Mas, enfim, então essa onda conservadora, há muitos políticos que estão se elegendo com esse programa de uma suposta revalorização da família, atacando as feministas, atacando muito as feministas e atacando muito a mudança dos costumes, não é? A questão do casamento entre homossexuais, o respeito à diferença, o respeito aos trans e tudo mais. E o Bolsonaro, então, é um fenômeno que vem nessa onda, né, que se beneficiou de um sentimento de antipetismo na sociedade, e ele teve essa sacada, que é uma sacada genial no ponto de perceber que era ali que ele podia entrar. E ele entrou muito fortemente nisso, com o apoio de quem? Dos evangélicos. Então, essa onda neoconservadora ela é formada a maior parte dos evangélicos, e lá dentro também tem um movimento progressista, né, mas os evangélicos, os católicos conservadores, os políticos conservadores e o judiciário, grande parte conservador. Então, são 4 pilares aí que conformam essa onda neoconservadora que é uma coisa muito preocupante para nós, porque o que está acontecendo é um desmantelamento de políticas públicas, né, que foram pensadas e foram conquistadas, né, com muito custo, como você disse, muitos anos, e aí você põe uma pessoa como, por exemplo, a ministra Damares, é para quê? É para destruir, é para desmantelar, não é para fazer nada de bom. Eu não tenho nada contra ela como mulher. Se amanhã ela passar algum problema enquanto mulher, eu vou prestar minha solidariedade, mas enquanto política, ela presta um desserviço enorme a nós mulheres, todas nós. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo agora, que não é só nós mulheres que estamos vivendo esse desafio, né? Quer dizer, é um governo, como se diz, é um necrogoverno voltado para a necropolítica, né? Que é a política da morte. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei, Carlos, na minha vida, quer dizer, né? Eu estou com quase 70 anos, né? Eu militei nos anos 70 na imprensa alternativa, né? O Jornal de Fato, eu ajudei a criar, participei dele, militei no feminismo, militei contra a ditadura, dessa forma, né? Na imprensa.
Eu nunca pensei que fosse possível que numa democracia um presidente tivesse a possibilidade de destruir metade quase da Amazônia lá, entendeu? Assim, ou a metade eu não digo, é um terço, né, da Amazônia, mas que pudesse, então, queimar uma boa parte do nosso patrimônio ambiental, que é a Amazônia, prejudicar enormemente os indígenas, enormemente. Até hoje, pensa bem, até hoje, com quantos meses, sei lá, quase 10 meses de pandemia, mesmo o STF cobrando dele um plano, um planejamento de assistência aos indígenas, ele não apresentou até hoje. Ele se recusou, no primeiro momento, de assinar que o Estado é responsável pelo fornecimento de água potável aos indígenas. Quer dizer, o Então, quer judiciário está dizer, fazendo papel só de figurante mesmo, né? olha, não sei, tem hora que o judiciário ainda, assim, ainda é como se fosse um último respaldo que você ainda tem ali, às vezes, para brecar uma coisa ou outra dele. Não no ritmo que a gente gostaria, o que eu gostaria. E eu estava dizendo assim, eu não sou nenhuma pessoa entusiasmada com Rodrigo Maia, por exemplo, que é do DEM e eu me coloco no campo das esquerdas. Mas mesmo assim, ele em alguns momentos ele ainda é um anteparo contra o Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro não queria que ele se candidatasse novamente à presidência da Câmara, né? É. E realmente, eu acho que o STF foi certo, foi correto de seguir a Constituição, né? Afinal de contas, né? Porque de vez em quando o STF resolve não seguir a Constituição. Ele que é o É. guardião da Constituição, né? Uhum. Enfim, eu só falei essas coisas para dizer, né? Eu lembrei a questão do meio ambiente, dos indígenas, a questão do SUS, né? Que é tão vilipendiado pelo presidente, né? E a questão agora da vacina, né? Porque nós vamos ter que ir para a rua para exigir vacina. Pois é, e como é que, até aproveitando isso, como é que fica o feminismo, como é que ele vai entrar nessa luta agora? Como é que você Pois acha que é, vai ser o como você... cenário atual, né? Pois é, eu disse, a gente está então num contexto muito adverso em certos aspectos, que é Que essa onda inclui o neoconservadora. isolamento, né, a pandemia, né? Isso, isso daí. Agora, ao mesmo tempo que a gente vive essa onda neoconservadora, que, se ressalte, é uma onda neoconservadora que é uma resposta às nossas conquistas. Nós conquistamos muita coisa nos anos 80, 90, 2000. 2000 começa essa onda neoconservadora. Porque o movimento da história é esse, né? Você vai e depois você tem a resposta. Então, essa intolerância, esse neoconservadorismo é uma resposta patriarcal. É uma resposta patriarcal às nossas conquistas. Não só legais, mas a conquista de você trabalhar, de você ter o seu projeto de vida. E a resposta mais violenta às nossas conquistas é quando uma mulher, muitas vezes, se dirige ao seu marido, provavelmente numa relação insatisfatória e muitas vezes abusiva, né? E ela diz que quer se separar dele. Então, qual é a resposta patriarcal? Muitas vezes, além do espancamento, o último ato é a morte. Essa é a resposta patriarcal. Porque o que cabe a vocês, homens, quando uma mulher chega para você e diz: eu não quero mais ficar com você? Olha, vai chorar num canto, vai tratar da sua cabeça, vai lidar com isso, vai embora. Ou deixa ela ir embora. Essa que é a resposta civilizada. Quantas vezes que eu fui deixada, meu Deus do céu, de pessoas que não me amavam mais e nem por isso saí por aí dando tiro, aí. Que é isso? Então os homens têm que aprender, porque é clássico, não se conformava com a separação. Que é isso? Tem que conformar, faz parte da vida. Você perder coisas, inclusive a mulher que você estava maltratando, provavelmente, que você estava É. humilhando, não é? Então, Uhum. esse é o contexto adverso, mas existe o contexto positivo. Olha, quando foi mais ou menos 2000 e pouco, houve um ressurgimento do feminismo, e a gente nem fala mais feminismo no singular, a gente fala feminismos, Sim. porque ao contrário da década de 70, eu fiz parte da segunda onda, né? A primeira onda é aquela do século XIX. As feministas foram à rua pelo voto e principalmente pela educação. 2 pontos básicos feministas do século XIX. Depois, nos anos 70,
houve a segunda onda, da qual eu fiz parte, que era principalmente o direito ao próprio corpo, o direito a você ter quantos filhos quisesse, e principalmente o direito ao prazer, né? Porque o homem não conhecia o corpo da mulher e nem queria, e não tinha o mínimo interesse de conhecer, né? Então, assim, como éramos jovens, a gente estava muito interessado nessa questão, né? A questão do prazer, do orgasmo, temos direito, queremos, etc, tal, tá. E a questão do controle, né? Do controle, né? Os contraceptivos, né? Enfim, então, depois você tem dos anos 90 e pouco, 2000 e pouco, uma espécie de um silêncio. E, para minha surpresa, eu fui chamada para participar de um seminário em 2000 e pouco pela Marlise Matos, que é da Departamento de Ciência Política da UFMG, e do Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher. Eu fui chamada para participar de um seminário internacional sobre feminismo, contando essa mesma história que eu te contei, né? Dos anos 70. E qual não foi minha surpresa ao ver assim, as salas lotadas na Fafiche, lotadas, as meninas super interessadas em feminismo e com um discurso muito aguerrido, muito bravo, às vezes até incomoda, né, algumas pessoas assim, que as garotas estão muito bravas, entendeu? E eu entendo essa braveza delas, porque eu sou de uma geração que a gente, para convencer o homem, a gente dava volta e fazia, dava aquela volta toda, aquela astúcia para tomar uma decisão, mas que ele pensasse que é ele que tomou a decisão, você tinha que... Uma série de coisas. Elas não estão com muita paciência mais com isso, não. Eu dou razão. Eu dou razão. Eu não vejo motivo de uma menina Isso de foi 20 quando anos com um mesmo? cara de 20. Quando que foi Isso isso? daí foi... Esse seminário que você está É, falando? 2006. sim. 2006. Aí eu vi e vi o ressurgimento do feminismo. Hoje, você tem coletivos de mulheres na universidade, você tem dezenas ou centenas de coletivos. Coletivo das meninas do direito, da medicina, eu mesma fui falar em vários coletivos. Você tem os coletivos das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres de tudo quanto é tipo. Então, as vozes do feminismo, elas são múltiplas, muito múltiplas. Na verdade, Como é que nunca tá, houve, Carlos. Desculpa, Oi. pode ir. Depois fala. Não, nunca houve um feminismo só. Nos anos 70, quando a gente falava o feminismo, na verdade eram no mínimo dois. Eram dois. O feminismo liberal dos Estados Unidos e o feminismo marxista. O feminismo liberal de Betty Friedan, né, que eu bebi muito nas obras de Betty Friedan, ou na obra, né, A Mística Feminina, é um feminismo que o sistema funciona, a gente tem que consertar uma coisa aqui e outra ali. Não O questiona o poder, feminismo sistemas de poder, não, né? não questiona. O sistema funciona, né, como eles dizem, né? É. E o feminismo marxista, que é um feminismo que põe em xeque o sistema. Hoje, como dizem algumas, o feminismo, para ter sentido, ele precisa ser antipatriarcal, antigordofóbico, antirracista e anticapitalista. Agora, no meu, eu não sou uma pessoa de esquerda radical. Esse anticapitalismo eu prefiro entender como uma crítica veemente ao capitalismo e não voltar à questão da revolução, entendeu? Vamos acabar com o sistema capitalista, vamos instaurar sei lá o quê, né? Sim. Porque tantas pessoas se dedicaram a vida a isso e não aconteceu, né? Não aconteceu o que elas queriam, né? A revolução, né? Mas enfim, então eu vejo um panorama assim, sabe, Carlos? Muito difícil mesmo, porque você tem, pensa bem, nós tivemos Lula, um presidente que, inclusive, conseguiu fazer o seu sucessor uma mulher, né? Mas teve várias ministras e devemos a ele também, como eu disse, a lei Maria da Penha, se não me engano, né? Se não me engano, agora eu já estou até na dúvida. Não, 2012 é Dilma, já é Dilma. Mas, enfim, um presidente que, no mínimo, como alguns reconhecem, você podia conversar. Eu estou falando isso porque eu conversei um dia com a Aveline Bunhacá, que é representante dos indígenas, né? E ela estava muito insatisfeita, uns 4 anos atrás, ou 5, assim, com o governo Dilma, e fazendo críticas, e a questão do meio ambiente, e tinha ela muita razão, né? Porque usina Belo Tem Monte, Belo né? Monte, Mas ela dizia, é possível conversar. É um governo que ainda você consegue conversar. Depois, você não tem mais com quem dialogar, não existe mais diálogo. Pelo Todas as contrário, né? pontes foram dinamitadas. As pontes foram dinamitadas. Então, para o feminismo, como eu disse, para os indígenas, para o meio ambiente, para tantas, né, categorias,
O momento é muito duro, mas é um momento de muita efervescência também, de muita garra, de muito engajamento, sabe, assim. Você Agora, percebe como você lembrou, as novas gerações de mulheres, elas estão se engajando mais? Elas estão mas se muito, percebendo como agentes de mudança? muito, muito. E essas mudanças eu vejo que vão chegando a outros lugares, né, que é significativo que chegue a esses lugares. E tem uma menina que trabalha comigo, hoje ela tem 26 anos, ela tinha 18. Ela, aos 18, 19 anos, ela pedia permissão para o namorado dela. Eu posso ir ao cinema à tarde com uma amiga? Ela não faz mais isso, não. Ela tem noção hoje. Não, eu sou desse jeito. Quem quiser namorar comigo, eu gosto de dançar. Eu sou jovem, eu gosto de dançar funk. Ela estuda, né? Ela faz aula de funk e tudo. Então, assim, hoje ela tem uma noção muito maior. Evidentemente, quando a pessoa está apaixonada, né, Carlos, não é Esse que é o tão problema. assim, você tem que negociar. Você É. sempre tem que negociar, né? Mas não é naquela posição assim que o homem dizia, eu sou assim, e você tinha que se adequar. Então eu vejo com muito entusiasmo isso que as mudanças se espraiaram pela sociedade. Não é só as engajadas, ou as feministas, ou as radicais. Existe um feminismo que se espraiou pela sociedade. Eu acho que as mulheres hoje estão mais assertivas, eu acho que elas têm noção que elas precisam ter uma profissão, que elas precisam cuidar delas mesmas. Eu acho isso tão importante quanto o movimento feminista em si, embora são coisas indissociáveis, né? Elas estão assim também porque muitas mulheres lutaram por elas, né? Como é que você imagina as perspectivas agora dos feminismos, no caso, né? Os próximos Olha, anos. diante dessa onda que eu te falei neoconservadora, que é uma onda muito violenta, não é? Basta dizer que na Turquia, por exemplo, 2 anos atrás, as pesquisas sobre gênero foram proibidas. Então, assim, veja só a que ponto, né, Turquia não, Hungria. Na Turquia também deve ser a mesma coisa, era na Hungria. Então, eu acho que diante desse governo, eu vejo 2 anos de muita luta. Eu vejo 2 anos de muita luta. Nós, mulheres, nós vamos ter que nos unir, nós vamos ter que participar de algo, eu acho, né, na minha posição, de algo que seja uma frente ampla, e não é uma frente de esquerda. Eu sou favorável a uma frente ampla progressista, né, para que as coisas mudem. Eu acho que essas eleições apontaram que há possibilidades, embora é muito otimismo, como alguns leram, o bolsonarismo foi derrotado. Eu acho isso querer, é mais na hora do desejo que da análise. Porque se o centro-direita, não o centro, direita e extrema-direita, cresceram, e essa é a base do presidente, então ele não está definitivamente derrotado. Pode ser que ele derrote a si mesmo. Eu confio muito nisso também, porque ele, por exemplo, ele dizer, instruir as pessoas para não tomar uma vacina, o governo dele, né, o governo, o Ministério da Saúde principalmente, ele não tem providenciado nada, nada até agora em termos de vacina. A América Latina já está começando, os países da Europa também. Quer dizer, e nós temos o quê? Nós temos 4 etapas, acima de 75, de 60, não sei o quê. Aquilo ali não é planejamento, não é plano, não é nada. Não é nada. É. Eu faço aquilo ali em 5 minutos. Então, aquilo ali não é planejamento. Então, nós estamos correndo um risco muito grande. Muitos acreditam que já morreram, porque seguiram esse tipo de ideia da gripezinha, que não tem problema, que usar máscara vai contra a liberdade, sei lá de quê, entendeu? Enfim, são tempos muito duros, mas eu acho, sabe, Carlos, é uma coisa que eu estou sentindo novamente. Eu vivi isso nos anos 70, e estou vivendo agora. Quando você tem uma coisa muito grande, né, quase que um Golias à sua frente, que você tem que se engajar, existe uma alegria no engajamento. Existe uma alegria no enfrentamento. E eu confio muito nessa alegria na luta, sabe assim? Uma alegria de você estar junto, de você estar batalhando, de você pensar que você tem que traçar estratégias, né? Por falar em estratégia, só um exemplo assim que me emocionou muito recentemente. Na Bolívia, em outubro, nas últimas eleições, as mulheres conseguiram 56% das cadeiras do Senado.
56%. E 48% na chamada Câmara Baixa, né? Como que elas conseguiram isso? Como que as bolivianas conseguiram isso? Através de uma estratégia que as feministas urbanas e mulheres urbanas, em diálogo com as mulheres rurais, indígenas e não indígenas, elas pegaram um conceito que é o Chachauarme, que é como se fosse assim, o equilíbrio do mundo entre homens e mulheres. 50%, 50%, tem que ser equilíbrio. E elas pegaram isso para conversar com as indígenas e conseguiram se unir com as indígenas. E, naturalmente, o partido que foi criado por Evo Morales, né, o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, e uma série de coisas que estavam ocorrendo na Bolívia desde os anos 90, né, as lutas campesinas, os trabalhadores, enfim. Mas as mulheres conseguiram esse diálogo através de uma estratégia, o Chachauarme. Então, nós temos aqui no Brasil também que buscar estratégias, porque às vezes eu sinto, sabe, às vezes que a esquerda, ela padece de um problema que é assim, ela achar que ela está do lado do bem, e em parte está, né, porque ela quer melhor distribuição de renda, ela quer saúde para todos, ela quer educação, eu acho mesmo, de que é maneira geral, né? que é igualdade, então eu acho que isso é o caminho do bem, é o lado do bem mesmo, né, não é o lado lá do outro que está destruindo a Amazônia, que está, né, evidentemente, eu não vou cair nesse relativismo, mas a gente não pode ser só do lado do bem, a gente tem que ter estratégia, tem que pensar, tem que conversar, entendeu? Estar disposto a conversar. Então, assim, nós mulheres também, né? Nós temos que conversar e dialogar com mulheres que não são feministas, que às vezes até são contra feminismo. Eu sou contra feminismo, daí vamos conversar, né? Eu entendo que as mulheres, imagina, você ter filho, você ficar ali 7, 8, 10 anos cuidando de criança naquele ambiente, e às vezes, muitas vezes, prestando, assim, não é um serviço, mas você dando uma contribuição, a relação que é enorme, porque a mulher fica em casa, digamos, que ela vai cuidar da casa, que ela vai cuidar, às vezes, da educação dos meninos, fazer para casa, levar a menina à escola, trazer ela vai fazer uma série de atividades muito importantes, como muitas fazem, mas é uma aposta arriscada. É uma aposta arriscada. E o feminismo, então, realmente, eu acho que eu gostaria, sim, que todas as mulheres fossem feministas. Eu gostaria. Mas eu tenho que respeitar o outro, a diferença do outro. Eu tenho. Há mulheres que não querem... imaginei que seria... Porque é muito difícil, sabe? Eu reconheço assim, estou te falando, olha, 75, 74, eu devo ter quase 50 anos de feminismo, não é? Não assim, como militante o tempo todo, né? Mas sempre lendo, sempre informando, e agora, nos últimos 2 anos, certamente, eu me dedico muito, muito. E quais seriam as estratégias de conscientização na sua avaliação? Quais seriam as estratégias que podem ser utilizadas para conscientização? Olha, é lógico que eu não pensei muito nisso, né? Mas assim, até uma amiga minha, quando eu falei essa coisa da Bolívia, né? Porque, gente, no Brasil, nós, mulheres, nós temos cerca de 13% a 15% de representação no Senado e no Congresso. 15%. Lá elas conseguiram 56, né? 52 ou 56? Agora já fiquei na... Não, 56. 52 é o nível elas são 52% da população. Aí, quando eu falei com uma amiga minha, porque eu fiz uma live com essa menina que defendeu uma dissertação, aliás, ela é muito interessante, ela foi lá na Bolívia, passou um tempo e tal. Aí, uma amiga minha, que também é da universidade e tudo, é super doutora, né? Ela falou assim, mas e nós? O que está faltando para nós? Estratégia? E ela já falou, e eu fiquei pensando assim, mas não fiquei pensando muito, não. Mas eu acho que o fundamental é conversar. E quando eu digo conversar, eu me lembro assim que no começo, quando o Bolsonaro foi eleito, no começo eu sempre tomei muito táxi, quando eu andava por aí, né? Agora, dentro de casa, é muito raro. Mas assim, aí brigava, você votou no Bolsonaro, que absurdo. Daí eu comecei a usar uma outra estratégia. Eu falei assim, pois é, eu votei também, mas eu estou tão decepcionada. Olha isso, ele não fez, isso ele não está fazendo, isso vai dar isso. Aí eu consegui conversar, entendeu? O convencimento a partir daí. Então, eu acho que com as feministas e as não feministas, eu acho que você não pode chegar assim muito radical. A menos, radical que eu digo assim, tem hora que você tem que ser radical.
Eu não vou discutir com, como fala, esquerdo ou macho, ou homem não sei o que está, né, aquele negócio que eles falam, mansplaining, né, que ficam explicando para mim o mundo e eu vou ter lá muita paciência com um homem que é da minha faixa etária ou que é da minha formação. Não vou, Sim. não vou muito, não é? Às vezes até abro mão porque dá cansaço ficar brigando o tempo todo. Mas com as mulheres eu acho que a gente tem que ouvir muito, ouvir muito. Eu tenho um caso, eu te falei dessa menina que trabalha comigo, a irmã dela, veja bem, Carlos. A irmã dela deve namorar um cara há uns 8 anos e deve ter 4 anos de casado. Esse cara já agrediu ela várias vezes. Várias vezes. A última, ele tentou dar facadas nela. Mas ela botou a mão, então foi a mão que foi esfaqueada. Mesmo assim, ela se separou, mas ela vai levar os filhos na casa dele, ela conversa com ele, ela fica com pena que ele está muito sozinho, entendeu? Assim, a vontade que eu tenho é falar, minha filha, o que é isso? Não posso. Não posso criticar, como eu vejo assim, nossa, mas que falta de amor próprio, falta de vergonha na cara. Não, eu aprendi que é o ciclo da violência, que o cara muitas vezes promete que não vai ser mais assim. É uma falta, talvez, até de valor, né? Um valor próprio diante do mundo. Eu só estou muito preocupada com ela, porque numa escala, né, que existe uma escala, né, quando essas mulheres procuram um serviço especializado em atendimento de mulheres, você tem o nível de violência. Ele fala que você é burra, ele sempre te desmerece, ele te ridiculariza, ele te dá um beliscão, ele te dá um empurrão, ele te dá um tapa, ele te dá um soco, ele te dá uma facada. Ela está no nível 95. Uhum. Ela está correndo risco de vida. Mas não adianta chegar aí, sabe? Assim, você tem que conversar com essa mulher. Por incrível que pareça, um dia eu acho que a menina lá de casa levou uma máscara, né? Que a gente tem uma máscara assim, do movimento que é Quem Ama Não Mata, né? Tem aqui a logomarca, né? Quem Ama Não Mata. E ela ficou assim, sabe? Quem ama não mata. É mesmo, né? É mesmo. Não sei. Quem sabe ali, um grãozinho de alguma coisa, você tem que ter Uhum. respeito, né? Na verdade, com a diferença, né, Carlos? É, Tem que ter respeito. exatamente.